Oi, gente! Hoje eu tenho para vocês a dica da semana. É uma dica sensacional se você curte punk rock, se você curte o underground do rock americano dos anos 70 e 80. É um dos documentários mais incríveis sobre a história do punk rock na Califórnia. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E, gente, um agradecimento muito grande a quem assina meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É muito legal ter o apoio de vocês e poder fazer, inclusive, esse canal de YouTube. Muito obrigado. Bom, gente, é o seguinte, eu queria indicar para esse final de semana um filme que eu amo. É super difícil assistir esse filme, mas alguma alma boa subiu o filme no YouTube tem um tempo, com legendas em português. Se você curte punk, curte a história da cena alternativa ali da Califórnia, da virada dos 70 para os 80, é um documento imprescindível, um documento que você tem que ver. É um filme, na verdade são 3 filmes, eu vou contar essa história, né? Mas o primeiro é o mais legal, mais importante deles, que é o declínio da civilização ocidental, The Decline of Western Civilization, um filme filmado por volta de 79, 80, pela Penelope Spheeris. Né? Quem é a Penelope Spheeris? Vocês devem conhecer a Penelope Spheeris sem saber. Ela fez aquele filme Wayne's World, Quanto Mais Idiota Melhor, acho que é o nome, né? Depois, muito depois. Mas nessa época, ela morava na Califórnia, era meio uma videomaker, assim, super antenada com o movimento punk californiano. E ela pegou um equipamento de vídeo e começou a filmar a cena punk da Califórnia, ali da virada dos 70 para os 80. E ela filmou simplesmente as primeiras apresentações de bandas como Black Flag, antes do Henry Rollins. Sim, o Black Flag teve vários vocalistas e uma carreira antes do Henry Rollins. Ela estava lá nos primórdios do Black Flag. Ela tem o Circle Jerks, ela filmou o X, ela filmou Fear. E ela acabou fazendo um filme, esse declínio da civilização ocidental, especialmente a primeira parte, que é um filme punk, dá pra dizer assim, super barato, filmado assim com uma equipe minúscula, sem nenhum tipo de esmero técnico, mas é um documento sensacional sobre esses primórdios do punk californiano. Tem entrevistas incríveis, assim, ela capta o Black Flag, a banda liderada pelo Greg Ginn, né? Até hoje o Greg Ginn tá aí, a gente trouxe ele pro Brasil ano passado. A banda tá nativa, 45 anos de banda, né? Mas ela mostra o Black Flag morando tipo num squat, assim, numa casa que eles meio que invadiram. Um deles está dormindo dentro de um armário. É tão legal você ver essas imagens e perceber que essas bandas punk, elas eram assim, the real deal, elas eram de verdade, né? Não tinha filhinho de papai, não tinha poser ali, era uma galera duranga pra caramba que fazia shows e era perseguida o dia inteiro pela polícia e sofriam pra caramba com assédio policial e tal, numa época em que realmente ser punk na Califórnia era perigoso, né? Você podia ser preso, você podia apanhar, tinha muita briga entre gangue. É sensacional, o filme é incrível, tem depoimentos muito legais do Greg Ginn, tem depoimentos muito legais de da banda X, da banda Fear, e tem shows ao vivo do Circle Jerks na época. Nossa, assim, coisas impagáveis, assim, vocês têm que ver esse filme. Mas o destaque do filme mesmo, um dos destaques é o Darby Crash, né? O Darby Crash, quem é o Darby Crash? Ele era líder de uma banda chamada Germs, né? Você talvez conheça o Germs porque um dos guitarristas do Germs, o Pat Smear, depois tocou no Nirvana. Mas a Penelope Spheeris captura o Germs muito antes do Nirvana, né? E ela acompanha eles durante um tempão, então ele mostra eles em ensaio, mostra eles em shows, mostra o Darby Crash falando com a namorada. É muito interessante você ver uma banda que não ficou famosa como Black Flag, como Fear e tal, porque o Darby Crash morre. Ele
infelizmente tirou a própria vida e ele escolheu uma data péssima para fazer isso, né? Ele comete o suicídio um dia antes da morte do John Lennon, 7 de dezembro de 80. Ou seja, qualquer matéria que poderia sair na imprensa sobre a morte do Darby Crash foi obscurecida, obliterada, digamos assim, sumiu do mapa por causa da cobertura da morte do John Lennon. Então é uma dupla tristeza, né? Pela partida dele e por ele não ser reconhecido também, né? Porque ele não teve nenhum tipo de cobertura, muito pouca, assim. Mas vale muito a pena ver o filme, tá com legendas em português, tá com cópia em boa qualidade. E aí depois, a Penelope Spheeris, ela fez ainda dois outros episódios, digamos assim, desse declínio da civilização ocidental. Ela faz, nos anos 80, 88 para ser mais exato, o declínio da civilização ocidental, parte 2, os anos do metal, The Metal Years, que é sensacional, é um mergulho que ela dá na cena de heavy metal ali de Los Angeles. Tem entrevista com Ozzy, tem entrevista com um monte de gente, Faster Pussycat, Megadeth. É muito engraçado. Aparece o Lemmy, aparece o Alice Cooper, o Aerosmith. Eu não vejo o filme há um tempo, vou rever, mas eu me lembro que tem entrevistas engraçadíssimas com Ozzy. E é bem daquela fase meio metal farofa ali, né? Então tem uma galera com aquele cabelão, o pessoal do Poison e tal. É hilariante o filme, é muito, muito legal. E certamente inspirou ela para fazer o Wayne's World depois, né? E aí, depois, 10 anos depois do Metal Years, ela fez o Declínio da Civilização Ocidental, parte 3, que é um filme, digamos, mais sério, um pouco sobre uma comunidades de adolescentes que moram em squats, que tem assim, a vida destruída, a vida familiar destruída, que se juntam para morar em squat, para ouvir hardcore e tal. É um filme bem mais triste do que os outros dois, não tem aquela alegria esfuziante dos outros dois, até porque é uma coisa mais cinema verdade, assim, ela tá mais preocupada realmente com a vida desses moleques e tal, mas é um filme muito, muito interessante. Então é isso, eu recomendo demais os 3 filmes da série Declínio da Civilização Ocidental. De novo, 1981, o original, que é sobre a cena punk. 88, o filme sobre o metal, que é hilariante. E 98, o filme sobre os squats dos subúrbios ali de Los Angeles. Vale muito a pena assistir. Os 3 estão legendados em português no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Bom filme para vocês. Curte esse tipo de conteúdo mais alternativo, mais ligados à contracultura, a coisas diferentes? Então conheça o meu site de jornalismo cultural. Eu acho que vocês vão gostar muito. Tem planos a partir de R$20 por mês. Você tem direito a um acervo gigante de material, de vídeos, de cursos que eu já dei, de cerca de 500 textos que eu já escrevi. E você tem acesso a 3 textos inéditos por semana, 15, dá uns 18, 20 textos inéditos por mês e lives semanais que são exclusivas para assinantes do site. Conheça lá andrebarcinski.com.br, acho que você vai gostar bastante. Valeu, gente!